Sim, boa tarde. Aqui fala o Elton Amor Engenheiro. e vim dar uma reflexão acerca da situação política de Moçambique. Dizer que, primeiramente, as eleições, a gente não sabe se foram fraudulentas ou não, mas no que podemos analisar como pessoas e no tocante às manifestações e tudo, é lógico, né? É lógico e racional dizer que a população ou a parte dos jovens desempregados e ou não que se fazem à rua hoje são uma parte não representativa dos jovens e das pessoas que realmente estariam lá fazendo estas manifestações. Pelo regime que a gente já está habituado, pelo lambibotismo, nepotismo e outras coisas que a gente vem vivendo desde 1975, as pessoas não se fazem às ruas, não se fazem às ruas porque realmente está aqui hoje instaurada uma democracia que não reside em que o poder e a soberania não residem no povo, mas residem numa forma de governo chamado falsamente democracia, que seria, na realidade, oligarquia, ou seja, uma forma de poder, uma forma de governo em que o poder reside num pequeno número de pessoas. Então, eu acho e convido, né, não a nos fazermos às ruas, mas sim a olharmos primeiro neste sentido, porque eu acho que falta muita informação, conhecimento e educação por parte de jovens e ou pessoas que fizeram as mesas de voto para eleger o seu candidato. Engenheiro Elton, ainda nesta mesma onda de ideia, só para sustentarmos o argumento aqui, eu gostava de perceber, achas que o povo está realmente preparado para esta mudança que tanto exige? Hum, Realmente falando, o povo não está preparado. O povo não está preparado para a mudança que espera. Por quê? Porque, primeiro, o povo não desconhece aquilo que pode sobreviver como consequência, né? Porque teríamos uma mudança drástica, total, na governação, nas políticas e tudo, e o povo não está preparado para enfrentar isto. Porque, primeiro, se mudamos a educação, que é pilar de toda a nação, né, e influencia todas as outras áreas, nós mudamos totalmente aquilo que seria a trajetória que foi traçada até hoje pelo regime ou pelo partido no poder até então. E isto daria ou daria como resultados situações que ainda não estão esperados ou não está não é esperada por todo mundo. A mudança não é esperada por todo mundo, mas sim pelos mais informados. E se a mudança é esperada pelos mais informados, e nós podemos assim, por uma questão de observância daquilo que é a nossa realidade, afirmar que os mais instruídos não se fazem às ruas. Os mais instruídos, os que realmente se dizem académicos, não são os que estão lá nas ruas com varrapaus, com katanas, com pedras, a enfrentar o gás lacrimogéneo, a enfrentar todo aquele bloqueio que o país está a viver nestes dias. Eh, o que achas exatamente, engenheiro Elton? O que poderia acontecer exatamente se a dinâmica fosse outra? Se os académicos que deveriam ser os vetores desta mudança estivessem realmente envolvidos nesta luta de corpo e alma? Primeiro, eu acho que as pessoas não estão dispostas a sacrificar. Porque, porque se o jovem que está-se a formar hoje ou é formado ainda foi recentemente empregado, se o jovem se faz à rua, ele põe em causa coisas, ele sacrifica tudo o que conquistou, sacrifica seu próprio certificado, diploma, por aí em diante. E nós não estamos dispostos a abraçar a causa do outro, não somos empáticos.
Engenheiro está a querer dizer com isso que muitos dos que não estão a manifestar não porque não concordam com a causa, mas é simplesmente para defender interesses individuais? Sim, claramente. Claramente, obviamente. E isto, de alguma forma, também nos leva a pensar que talvez tudo esteja nas mãos do governo do dia? É isto? Sim, o governo atual, né, o governo atual ou o partido no poder, de algum jeito instaurou uma ideologia que foi difundida em que a gente deve lamber primeiro, né, entre aspas, para que a gente possa crescer. Porém, eu acho que os jovens hoje não conhecem a frase que diz: The harder you take, the easier you make. É necessário que a gente sacrifique para nossas gerações, as gerações futuras, possam viver num Moçambique em que tenhamos uma qualidade de vida inimaginável, né? Yeah, comparando com os dias de hoje. E desta forma, nós estaríamos aqui a basicamente repetir uma utopia governamental, aquela em que se imagina que todo mundo viveria bem em condições extremamente luxuosas, assim digamos entre aspas. Mas vamos olhar das nações mais desenvolvidas na atualidade, temos lá a nossa a capital do mundo, Estados Unidos da América. Lá ainda existem moradores de ruas, existem traficantes de drogas, existem criminosos. Achas que é possível mesmo haver um sistema, um modo de governo que elimine exatamente todos os males que pesam sobre a humanidade? Não, não acho. Não existe aquilo que seria, vamos lá, uma utopia, uma cidade esperada, uma cidade perfeita. Por quê? Porque olhando até num sentido bíblico, até mesmo lá onde Deus instaurou a paz e tudo mais, houve um que talvez desobedeceu, né? E criou o que a gente vê hoje, biblicamente. Então, o reabilitado, por exemplo, se a pessoa é drogada, a pessoa é colocada numa clínica de reabilitação, a pessoa quer sair, a pessoa vai lutar para sair, possivelmente a pessoa vai sair. E nós estamos num país de direito, né? Então, se a pessoa não quer ficar, logicamente a pessoa não vai ficar. Então E, ainda teremos tráfico, ainda teremos moradores de rua, ainda teremos situações desagradáveis. Porém, a situação política, se a situação política melhora em Moçambique, nós dizemos que não só influi vamos lá, na área capital, econômica, financeira, mas também naquilo que seria a educação principalmente. A educação principalmente. engenheiro, quando fala da educação de forma quase que enfática, toca na educação como um fator dinamizador das mudanças que todo mundo espera. Achas que a educação, o que falta na educação no nosso, na realidade a que vivemos hoje? Hoje em dia, eu acho que de alguma forma nós somos ensinados a realmente somente, né, de algum jeito somente memorizar para talvez um grau alcançar, o que não seria. A educação de base, teríamos a educação, respeito mútuo pela sociedade, pelos bens comuns, algo hoje que não é visível, pois os governantes, né, de forma, vamos lá, concreta e ou não, né, eles roubam e tudo mais, e todo mundo, até que se imagine, né, somente pela imaginação, já se imagina roubando, tendo uma posição para tal. Eu acho que as pessoas só não roubam por não terem vamos lá, a situação, né, o ambiente perfeito para tal. E há o ambiente perfeito para tal. Porém, somos educados basicamente, ou não estamos educados, a gente não está educado para viver, valorizar e talvez proteger aquilo que seriam bens e valores comuns.
Isso leva-me a perceber que o engenheiro está aqui a citar que o que falta na nossa educação é a capacidade de transmitir às pessoas o verdadeiro sentido da palavra servir. Yeah. Exato, servir no próprio sentido de quem serve, não de quem serve-se da servidão. Não sei se é isto. Sim, 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 claramente. Sendo assim, estamos a dizer que existe uma espécie de impunidade por parte de alguns, é isto? Claro, claro, claro. Por quê? Porque de alguma maneira, né? De alguma maneira, a gente vive num estado em que o que é, o que pode de algum jeito estar impune de aplicação de leis e tudo mais, o que não seria possível, o que é inimaginável, pois isso, vamos lá, nos remete a uma situação em que a gente busca também por posições talvez de impunidade, vamos lá, de toda a oportunidade, de algum jeito viver para que as pessoas possam nos servir. Isto quer dizer que as pessoas aliam-se ao partido no poder, neste caso, para se blindar, às vezes, e para passar despercebido suas ações que colocam em causa interesses comuns, colocam em causa a estabilidade comum a que todos mesmo, a que todos almejamos. Com certeza, isso é inquestionável, indubitável, porque não só as pessoas, mas também foi criado um regime em que eles basicamente tiram a culpa, dão oportunidades aos que a eles pertencem. Isto quer dizer que existe uma apropriação de oportunidades. Certo. Quer dizer que eu e o filho do presidente, basicamente, não partilhamos das mesmas. Com certeza, com certeza. A título de exemplo, A título de exemplo, recentemente tivemos um caso de uma cidade, talvez para entender a maneira como os nossos olhos de que a justiça neste país é para alguns. Agora, quando, como acadêmico, que o engenheiro é, achas que o projeto de governação do atual candidato Venâncio Mondlane e mandatário, suportado pelo partido Podemos, e diga-se entre aspas, o mandatário destas todas manifestações a que o país está a atravessar, achas que o projeto dele, em algum momento, não é utópico demais? Não é imaginário demais? Não pode haver o caso de, caso suponhamos que ele assuma o poder, não pode acontecer, dar-se o caso de haver frustração de expectativas? Realmente. Olhando para um lado, por um ponto de vista meio ótimo, né? Meio que utópico também, e seria, parece controverso o meu argumento, porém, nós não precisamos realmente de empregos. Nós não precisamos realmente de empregos. Nós talvez até nem precisemos de financiamentos para jovens. Nós só precisamos de uma realidade
em que os regulamentos todos, que são até ótimos traçados, né, neste tempo todo de governação, as políticas e tudo, sejam aplicadas. E para isso nós temos que ter alguém por detrás, porque as leis por si mesmas, ainda que boas, elas são inoperantes perante a um juiz que decide a aplicação e ou não da lei. Então, eu acho que ele, vamos lá, ele propõe uma política em que as leis são exatamente rígidas e aplicáveis, né? Por quê? Porque a falta da aplicação da lei por parte, talvez, de nepotismo, né, entre aspas, que é isso, faz com que haja um retrocesso no sentido de, primeiro, vamos lá, no caso de pagamentos, né, das fábricas e tudo mais, existe uma apropriação por parte dos governos. Por quê? Porque em sítios como Palma, Cabo Delgado e tudo mais, as taxas que aquelas empresas pagam são altíssimas e os sítios estariam bem desenvolvidos. Isto é uma coisa muito básica, né, que a própria população local tinha que perceber. Nós teríamos escolas de ponta em Palma, teríamos escolas de ponta em Moeda, mas o que não é isso? E quando há escolinhas, que seriam na verdade creche, até nem seria creche, senão, vamos lá, local de pasto, Um centro né? infantil. De centro certo. Sim, lá são as escolas ou as escolinhas, os centros infantis são inaugurados por altas individualidades que na verdade até dizem que é do Estado. Isso é uma vergonha, né? Isto é uma vergonha. Então é tudo uma vergonha. Agora, Uma vergonha. engenheiro Elton, como acadêmico, na verdade, o que achas que está a faltar na classe dos acadêmicos a que temos hoje? Será que pode-se entender este silêncio por parte de quem deveria realmente gritar? Porque há aquela máxima que diz o silêncio dos bons é que realmente preocupa, né? Exato. Este silêncio, em algum momento, a que se deve exatamente? Primeiro, eu acho que a gente não está. A gente pensa que, vamos lá, se a gente melhora as nossas condições, isto basta. Mas é muito pelo contrário. Se o nosso meio está bom, nós também estaremos bem. Por quê? Porque, ainda que eu vá, talvez, vamos lá, perseguir um partido e viver para aquele partido com todos os princípios e aquilo me dê um carro, o tal carro não vai passar em estradas do céu. O meu carro não será diferente e não vai voar. Né? Não vai voar o carro de nenhuma maneira ou de forma alguma. Porque as estradas esburacadas, né? Também que são resultado de, vamos lá, de campanhas Da falsas e desgovernação. sim, e as seleções dos coisas das empresas de uma forma toda falsa e os dinheiros exorbitantes para a construção da mesma estrada e tudo mais. Eu penso que, porra, eu tenho um Difudi, tenho um carro que passa aqui e tudo, já está tudo bem. Aquilo está propenso a quebrar o amortecedor, né? E se recebo, por exemplo, 121 meticais e há uma inflação terrível em que o preço do arroz talvez chegue a custar 2.000, para que vale? Né? Então a gente não reflete muito bem nisso. Então, vamos lá, a mudança na qualidade de vida tinha que ser um objetivo de todo jovem. Tinha que ser o objetivo de todo jovem. Não temos pistas, não temos estradas boas, não temos. Então isto está a faltar. Está a faltar. O que falta realmente para indivíduos que pensam que têm futuros brilhantes pelo nível acadêmico que têm é exatamente deixar-se, é exatamente viver por outro, é exatamente esse sentido de responsabilidade mútua. Yeah, yeah. Engenheiro é uma ótima colocação. Na verdade, que até leva na verdade, a ter mais um pequeno questionamento. O engenheiro, quando olha para esta situação, este silêncio, né? Pois, embora tenha aqui tocado o fato de que alguns estão no conformismo, porque mentalmente dizem-se já ter alcançado o que todos almejam alcançar, um DIFUDI, um emprego, ou um salário compatível e tudo mais.
Mas de alguma forma, não acha que existe ainda, reina um clima de incerteza por parte da maioria esmagadora da população, que os leva a pensar? Pensa só que se eu me mostre a manifestar e acontece o contrário, o partido que neste momento está a repudiar os resultados das eleições de 9 de outubro venha a não assumir o poder, venha a não governar. E eu tendo me mostrado tanto para o governo do dia que eu sou contra a vossa governação. Não acha que isto, de algum jeito, gera uma incerteza, uma espécie de viés do status quo para aqueles que estão no silêncio, na backstage e que clamam silenciosamente? Com certeza, com certeza. Eu acho que falta também uma coisa que é firmeza. A gente não acredita muito em, vamos lá, numa qualidade de vida para todos, em valores talvez que Venâncio Mondlane esteja aqui, vamos lá, dizendo, seja, né? Yeah. A gente não acredita realmente naquilo. Porque se a gente acreditasse, haveria ali firmeza naquilo, né? Haveria firmeza. Tal que nem mesmo entre as pessoas que fazem ou perfazem o partido no poder, eu penso que existe muita gente que talvez esteja descontente não com o bolo maior dos outros, mas com a situação política, sociopolítica de Moçambique, não é? Então eu acho que falta firmeza por parte dessas pessoas, falta firmeza, garra, vontade de realmente dar-se a perder para que os outros ganhem um pouco, né? Para que os outros ganhem um pouco. Porque as nossas cidades, ainda que a gente chame de cidades, elas não são cidades, não são nada, né? Elas não são cidades, não são nada, porque não pela diferença de status social e tudo mais, mas é que os espaços públicos, a gestão de lixos, isso são coisas básicas que Moçambique, como país que está independente há quase 50 anos, já teria resolvido, né? Já teria resolvido. Temos esta questão, primeiro em cidades mesmo, depois com a mesma questão, ou ainda que advém da primeira, que é a gestão de lixo, temos já a situação de saúde, que também temos um sistema de saúde debilitado, né, tal que, né, em distritos, mesmo em capitais provinciais, o que receita é paracetamol e metronidazol. Eu até já conheço alguns fármacos que são lá dados, né? Então é terrível. E nós temos soro de reidratação oral, não temos mais que isso. Quer dizer, não temos um país. Por quê? Porque as pessoas que estão lá no comando de estudo, que chamamos de política em Moçambique, de governo, etc., as pessoas não são ensinadas aqui. As pessoas não são educadas aqui. Os filhos dos tais ministros não estudam aqui. As bolsas que seriam para pessoas que estão no distrito, conheceram de Europa, são para os seus próprios filhos. Os atendimentos hospitalares não são para qualquer... Os atendimentos de ponta não são para pessoas comuns. Engenheiro, aqui citou uma série de problemas que eu posso concordar, que realmente afetam a nossa realidade, que epá, é a moda, é muito, em toda a realidade moçambicana, é a moda. Mas vamos ainda tocar na questão das manifestações e do repúdio por parte do candidato presidencial Venâncio Mondlane. O engenheiro não acha que se o candidato Venâncio Mondlane se retrai, desiste um bocado e permite que o partido que se diz ter ganhado as eleições, ter vencido as eleições, governe pelos próximos 5 anos. Após tanta balbúrdia, tanto repúdio, tanto choro, tanta lágrima, tantas manifestações, engenheiro não acha o que esperar caso o partido no poder continue no poder, pelo menos nos próximos 5 anos? Também, em
Em suma, eu acho que o que vai acontecer, acredito, o povo será como uma criança que depois de muito maltratada, quando chega o pai para ver como a babá trata a criança, a babá dá um doce na boca da criança e tudo mais. Dá um doce, dá-lhe água, comida e põe boa roupa. Então, possivelmente Moçambique poderá viver num cenário de reorganização por parte do partido, em que talvez possam ser os 5 anos de glória em Moçambique, né? Em que os tais empregos prometidos pelo governo talvez existam, em que os tais financiamentos talvez existam, em que as tais políticas aduaneiras, fiscais, entre outras, talvez sejam menos rígidas e que ajudem mais a população, principalmente a população pobre, que é a maioria, né? Então teremos um cenário em que a criança realmente, que é o povo, viva numa situação de glória, né? Eu só espero que os jovens não se deixem levar primeiramente e pensem muito acerca disso. Eu penso e acredito que eles devam, ou nós devamos, pensar isso de forma crítica, analisar as coisas de forma crítica. Por quê? Porque nisto tudo, o tal futuro presidente ainda não expressou aquilo que talvez seria, pois estamos a levar o país, né, e as manifestações entre os grandes lá e tudo mais, como se fossem gritos de uma casa. Não, aquele não sabe o que vai fazer e etc. Está a enganar jovens e tudo mais. Mas a pessoa que sabe que vai fazer, o que vai fazer? Não diz nada, né? Então eu acho que as pessoas devem ser mais responsáveis, devem ser mais críticos, sobretudo. E só para terminar, engenheiro Elton, já estamos acima do nosso tempo aqui. Só para terminar, engenheiro, bem sabemos que o engenheiro é agnóstico e apartidário, não apoia nenhum partido, mas sempre tem a sua visão a respeito de tudo quanto acontece, né? Não está alienado das coisas. Engenheiro Elton, o engenheiro acha mesmo que as nossas universidades estão prontas para esta mudança tão radical na educação, porque o engenheiro atacou muito a questão educação como força motriz para as mudanças que realmente Moçambique anseia. Acha que as nossas universidades estão preparadas? A nossa força técnica está preparada para tal mudança? E a impunidade que vigora dentro do partido, após todas essas manifestações perpetradas pelo povo moçambicano, acha que esta impunidade vai baixar? Só para terminar, engenheiro. Obrigado. Primeiro, as universidades possivelmente não estão prontas. Por quê? Porque realmente eu estudei, né? É uma universidade em que talvez julgava-se, Moçambique julgou-se, né, com fraca capacidade ou baixa capacidade de formar mestres e doutores, né, levando doutores para fora, Brasil e etc. Mas qual foi a mudança que essas pessoas trouxeram? Então, do que pensar realmente no corpo docente também, nós devemos pensar às vezes também no corpo estudantil, nos estudantes. Qual é o impacto dos estudantes? Qual é o impacto de termos licenciados em uma comunidade? Estudou, sim. Qual é o teu impacto? Até pode ter para si mesmo, mas a vida não é assim. A vida foi feita sempre para viver sobre os outros. Porque até os empresários e tudo mais, eles respondem à demanda social, aquilo que são anseios, perspectivas, necessidades ou ainda aquilo que seriam desejos, né, de massas. Então, qual é o impacto disto? Qual é o impacto de um jovem ter terminado tal ou X curso? O que mudou? Qual é o impacto? E o tal docente, eu acho que deve se perguntar também qual é o impacto. Realmente, se há uma mudança em termos políticos e na educação, né, nos próximos 5 anos,
nós veremos realmente talvez docentes que não saibam o que façam ou o que fazem realmente, né? Qual é o papel que desempenham na faculdade, porque alguns ainda leem slides, alguns não passam de pessoas que só somente sabem ler. E aquilo que sabes, e aquilo que transmites, e aquilo que vives, né? Então nós devemos, eu acho que nossa educação deve melhorar ao ponto de trazer mudanças realmente visíveis, né? Concretos. E para já eu acabei me esquecendo da segunda questão, que era referente a. Que era referente exatamente à impunidade. Que esta impunidade que anteriormente havia citado aqui, espera-se mesmo que, caso o partido em dia continue governando após essas todas as manifestações, pelo menos a questão de impunidade que por parte das altas individualidades que lá vigoram. Achas que essa impunidade poderá baixar? Citou aqui o filho do presidente, citou muitas outras questões nesta vertente. Realmente, se houvesse uma mudança em termos de partido no poder, seria bom. Por quê? Porque isso submeteria a uma. Vamos lá, a retificação, né, do sistema em vigor. Então nós teríamos realmente uma mudança forçada. Né? Nós estamos aqui hoje, eu acho que o Venâncio Mondlane, hoje em dia, ele não está a agir como líder de um partido político, mas sim como líder, de algum jeito, da sociedade civil. Né? Por quê? Porque ele não representa realmente o Podemos, né? Não representa realmente a nação, apesar de representar, visto que as massas saem, né, obedecendo suas palavras. Ele é uma pessoa singular, um indivíduo singular, que expressa aquilo que pensa. Realmente, sim. Né? Porém, o resultado da sua expressão em meio às câmeras mostra claramente um indício que as eleições talvez tenham sido fraudulentas. Né? E respondendo à pergunta, a mudança no partido ou do governo realmente submete a uma aplicação de lei mais rígida. Realmente. Obrigado, engenheiro Elton, só para deixar ficar palavras de apreço. Dizer que todo jovem tem que ser, de algum jeito, eu convido todo jovem a ver as coisas de forma crítica, né? E podemos defender nosso pão, mas se o pão que defendemos custar um preço que nós todos podemos comprar, será bem melhor. Visto que hoje em dia a gente defende aquilo que seria basicamente uma natureza humana, que é estar acima da massa. Né? Nós queremos ser não um. Mas é importante às vezes defender valores e causas comuns. E é muito importante. Né? Então estamos hoje em dia vivendo como se a gente não pensasse realmente. A gente não sabe qual é o valor de sacrificar uma coisa ao troco de uma coisa bem melhor. A gente não sabe realmente se posicionar por causa daquilo que são ou seriam nossos valores e tudo mais. Porque os nossos pais nos incutiram isso. Mas também, se realmente estudamos, pensamos que pensamos, eu acho que está na hora de realmente expressarmos isso. Obrigado, engenheiro Elton. Então, até a próxima.